Bom dia, pessoal. Mais uma manhã aqui na presença do Senhor. Estamos aqui mais uma vez reunidos para aprender um pouco mais sobre a vontade de Deus em nossa vida. Então, é uma pergunta que eu vou fazer a você nesta manhã. Você ama Deus? Aí você vai dizer: eu amo, pastor. Mas você ama Deus mesmo? Eu amo, pastor. Tem certeza que você ama Deus acima de qualquer coisa em sua vida? Tenho certeza disso, pastor. Aí eu faço uma pergunta a você, outra pergunta. E por que você destrói a obra-prima de Deus? Por que você destrói a obra-prima de Deus se você o ama tanto? Então, o que é a obra-prima de Deus? A obra-prima de Deus é nós, é a nossa própria vida. Deus não fez nada nesse mundo tão perfeito como o ser humano. O ser humano é perfeito porque ele foi feito com a própria mão de Deus. E por você não amar a você mesmo ou a Deus, você destrói a obra-prima que é a sua vida, o seu corpo. Aí quando é que eu destruo o meu corpo? Quando é que eu destruo a obra-prima de Deus? Por exemplo, Deus te fez para ser uma chaminé, para sair fumaça pelo seu nariz. Então quando você pega um cigarro, quando você pega um cigarro e bota na boca, seja ele feito do que for, de maconha, qualquer outra coisa, você está destruindo a obra-prima de Deus. Porque você está destruindo todo o seu organismo, aquele que ele criou para ser manuseado e trabalhado de uma maneira perfeita. Você tira a perfeição de Deus e coloca, destrói. É como se você pegasse uma obra de arte cara e riscasse ela todinha, por você não valorizar o autor, o criador daquela obra. Assim é você quando está tomando um copo de cachaça, um copo de cerveja, quando você está cheirando uma fileira de cocaína, quando você está fazendo várias coisas que destrói o teu corpo, que destrói a criação de Deus, que é você mesmo. Então, se você não ama você, você vai amar a Deus? Nós temos de reconhecer Deus, porque Deus nos criou, não foi para ser alambique. Deus nos criou, não foi para ter chaminés. Se Deus criasse nós como chaminés, os nossos narizes, os buracos dele não era para baixo, era para cima. E ele fazia nós nos alimentarmos de fumaça. Então muitas pessoas dizem que ama a Deus, mas ela não ama, porque ela está se destruindo. Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para que nós viéssemos fazer a obra dele aqui na terra. Deus criou nós para ser templo, morada do Espírito dele em nossa vida. E muitas vezes você está aí injetando química na veia. Você está aí do outro lado, nesse momento, com cachimbo de crack, com cigarro de maconha. Você pode estar aí nesse momento. Nesse momento você pode estar aí cheirando uma carreira de pó ou com um copo de álcool e dizendo que isso aí, por você ter um vício, ser dominado pelo alcoolismo, você diz que esse copo de álcool vai parar a tremedeira do seu corpo. Você diz que esse cigarro de maconha vai te acalmar. Você diz que essa pedra de crack vai tirar
vai tirar a tua ansiedade, vai tirar teu desânimo, vai tirar a tua depressão. Você está se destruindo e destruindo o bem mais precioso que Deus deixou na terra, que é a tua própria vida. E se você abrir os olhos e enxergar e começar a estudar a Bíblia, porque não existe a química, ela só é tirada da nossa mente, do nosso organismo, pela palavra de Deus. Porque o Espírito Santo nos faz ficar forte para resistir à tentação. Você pode notar, muitas pessoas vão para as clínicas e continuam, passam até um tempo sem praticar aquilo, mas sempre volta a destruir o templo de Deus, porque isso é o propósito de Satanás. Satanás quer nos destruir porque nós somos criados. Quando Deus nos criou inferior a ele, porque Satanás era um anjo de luz, foi criado com todo o resplendor da glória de Deus e se voltou contra Deus, e Deus o expulsou do céu e jogou ele sobre a terra. Assim a Bíblia diz, e eu creio no que a palavra de Deus diz. Então Deus, para humilhar Satanás, criou a mim e a você, porque nós não temos a força que ele tem. Um ser criado tão frágil que nós somos vasos de barros, que se cair quebra, podemos pisar e destruir Satanás pela fé, pela palavra e pela confiança no Senhor Jesus. Então, ele faz de tudo para que, em vez de o meu corpo ser templo e morada do Espírito Santo, eu me torne casa de fazer os desejos do espírito do mal, o maligno, que é Satanás. E ele entra na mente, no coração, e como nós estamos vendo aí no mundo, usando muitas pessoas para destruir, não só assim, mas as outras pessoas. Então, você ama a Deus? Se você amar a Deus e a você mesmo, a partir de hoje você vai cuidar mais do teu corpo, da tua vida espiritual, porque ela é uma obra-prima feita pela própria mão de Deus. Foi Deus quem nos fez. Tudo Deus criou com a palavra. Quando ele foi criar a mim e a você, ele usou as suas próprias mãos para nos fazer e soprou o sopro de vida sobre nossas narinas. Para você ver, nós fomos feitos pela mão de Deus. Por isso que nós somos uma máquina perfeita. Você pode olhar a perfeição de nossa própria vida. Então, se eu fosse você, a partir de hoje eu cuidaria mais de você mesmo. Quando você ama você, é porque você está amando a Deus. Se você não se ama, se você muitas vezes, como a gente vê hoje, pessoas destruindo a imagem e semelhança de Deus, é a alma, mas destruindo o que? O templo de Deus. Vamos dizer, pichando o templo de Deus, que é a nossa carne aqui, o nosso corpo. Tem gente que bota ferro na cabeça para ter chifre, fura o nariz, faz um bocado de doidice, destruindo, pichando o templo de Deus, vamos dizer assim, joga um bocado de tatuagem no seu corpo, coisas terríveis, feias, horrorosas, e diz que é um bem-estar. Ele está se destruindo, porque até aquela própria tinta pode um dia causar uma infecção, porque Deus não fez nossa pele para ser embutido tinta, porque senão nós tinha igual caneta, lugar de botar tinta e em nossos dedos escreveria. Deus nos fez perfeito e nós mesmo destruímos a perfeição de Deus que está em nossa vida. Por exemplo, tem muitas pessoas que não colocam tatuagem, não colocam brincos, não colocam nada disso, mas olha pro nariz no espelho e diz, não, meu nariz é feito. Aí vai para uma sala de cirurgia para mudar aquilo que Deus fez.
aquilo que Deus fez. Tem pessoas que morrem numa sala de cirurgia buscando uma perfeição que se Deus nos fez desse jeito, é porque é perfeito aos olhos dele. E nós temos de viver como ele quer. E muitas vezes nós destruímos a nós mesmos. Não é Deus que nos destrói. É nós, por a nossa vaidade, por nossa prepotência, nosso orgulho e nossa vontade de ser, de querer ser e ter nesse mundo. Destrói cada um de nós. Mas quem ama Deus não destrói sua obra de arte. Quem ama Deus não se destrói. Aliás, se cuida. Você sabia que muitas vezes eu fico olhando as pessoas procurando dieta, procurando alimentos para ser saudável. Em Levítico, Deus diz tudo que o ser humano pode comer para não causar nada em sua vida. E eles vão por conversa de homem, que isso faz bem, que aquilo faz mal, mas não lê a Bíblia. Na Bíblia tem. Se você quer fazer e ter um corpo e uma mente saudável, pega aqueles alimentos que Deus disse que nós podemos comer, isola aqueles que Ele diz que nós não podemos comer. Ele não te proíbe de comer. Ele me criou, Ele te criou. E Ele sabe o que quem criou nós foi Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então, se nós olharmos a Bíblia, nós vemos que Deus deixou tudo, uma receita completa para nós cuidarmos da nossa própria vida. Só que muita gente não vai na Bíblia e não busca o conhecimento de Deus. Então, em Hebreus diz o seguinte, irmão, Hebreus diz bem claro. Hebreus 3, capítulo 3, versículo 6 em diante, diz assim: mas Cristo é fiel como Filho e sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, se é que nós apegamos firmemente a confiança, a esperança da qual nos gloriamos. Quer dizer, Deus como ele disse, nós somos a casa dele. E nós temos de nos apegar a Deus para cuidar bem dessa obra de arte que somos nós, que ele deixou. Nós temos de cuidar de nós. Quando você diz, mas uma cervejinha, uma Coca-Cola faz mal. Não vou falar nem de cerveja. Mas tem gente que toma Coca-Cola. Eu mesmo já tomei muito e não vou dizer que não é bom. Mas a Coca-Cola, ela tem uma química que destrói nosso organismo. Destrói os nossos ossos. A Coca-Cola tira os cálcios dos nossos ossos e bota para ir para os rins e a urina. Porque se você tomar Coca-Cola demais, os nossos cálcios vão virar pedra, calcificar nos rins e vai criar pedra. E também você pode ficar com osteoporose. Mas Deus diz que nós temos de beber água, mas nós não se contentamos com isso. Ou, no máximo, um suco natural, mas nós não nos contentamos com isso. Então nós temos de prestar atenção, que nós temos de cuidar. Se nós amamos a Deus, nós temos de cuidar da obra de Deus, que somos nós. Cuidar da nossa vida, cuidar do nosso coração. Deus deixou bem claro que a comida tinha de ser, olha lá como Deus sabe de todas as coisas. A comida tinha de ser feita com a gordura de animal, que não faria mal para o nosso coração. Você vê, não sei se foi 1960 a 1966 que começou a chegar esses óleos industrial. Aí começou a aparecer o quê? Problemas no coração. Antigamente as pessoas cozinhavam com o quê? Gordura de animal. Ia fazer uma fritura, jogava a gordura animal, fazia uma fritura e comia. E nunca ninguém tinha morrido com problema no coração. Como o azeite de oliva é um óleo que, para uma salada, não fritar ele, que tira a essência dele. Mas numa salada você comer,
faz bem, o próprio Deus pede. O suco de uva, não é o vinho com o álcool, porque o álcool destrói o seu organismo. O suco de uva faz bem para o coração. Se você todo dia comprar num supermercado um suco de uva, botar na sua geladeira e tomar ali, suco de uva natural, e tomar um copo com 4 dedos todo dia de manhã, o seu coração vai trabalhar bem, tranquilo. Então Deus deixou tudo, só que nós não cuidamos, nós queremos sempre mais e estamos nos destruindo. Que as outras coisas é boa? Não vou dizer que não é, que eu aí seria hipócrita. Mas Deus, Ele quer que nós cuidamos da matéria-prima de sua obra de arte, que é o nosso corpo, a nossa vida. Em 1 Coríntios ele diz assim: acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Quer dizer, Deus criou a mim para ser habitação do Espírito Santo. Então Deus não criou para eu fazer as minhas vontades, como ele diz: não sabeis que vós não sois de vocês mesmos? De vocês mesmos, quer dizer, eu não tenho. Se eu amo a Deus, eu obedeço a Deus e faço a vontade de Deus e não a minha vontade. Isso é a realidade do que está acontecendo. Você é viciado. Aí você diz: eu sou viciado. Mas o vício é como eu já expliquei num estudo aqui, que o vício é o seguinte: o espírito mundo, ele não tem um corpo. E o espírito mundo não pode pegar numa matéria. Então, às vezes, o espírito mundo, ele tem vontade de quê? Ele tem o desejo dele, o mal que está nele, aquela essência dele, fumar. Então ele vai fazer você fumar. Ele vai entrar no teu corpo. Embora que você diga assim: não, mas se ele estiver dominando o seu corpo, você diga assim: não, eu vou parar, e não consegue. Porque ele coloca nervosismo, ânsia de vômito, dor de cabeça. Ele quer que você faça a vontade dele. Porque ele sabe que está destruindo a obra de arte de Deus, que é a sua vida. Colocando câncer, colocando efizema pulmonar. O álcool destrói toda a parede do intestino. Acaba com o fígado. O fígado não suporta, não resiste. Então você começa a se destruir. Mas não porque você quer. É um espírito imundo te usando, irmão. Não existe isso, eu não acredito nisso. Rapaz, a Bíblia diz que existe. Porque aquele homem vivia... Se você não leu na Bíblia, você lê. Existia um homem que vivia no cemitério, se cortando, não se vestia nu. Tentavam amarrar ele com correntes e cordas, ele quebrava. E naquele momento ele se destruía. Ele estava se destruindo, ele se cortava com cálculo de telha. Ele não tinha noção do que estava destruindo, que era o templo e morada do Espírito Santo. E Jesus quis ir até aquele lugar, porque Deus enviou para mostrar para mim e para você que existe demônios que podem dominar a nós, a nossa mente, o nosso coração. E quando Jesus chegou lá, ele disse: o que é que eu tenho contigo, Jesus de Nazaré? Jesus quis tirar ele, ele disse: não nos jogue no abismo. Aí Jesus disse: vá. Ele pediu para ir para a manada dos porcos, e Jesus mandou eles ir. E os porcos todos caíram no despenho dele e morreram todos. É o que Satanás quer fazer em nossas vidas. E você diz: não acredito. Não acredito. Existem demônios que entram no corpo das pessoas para destruir. Existe, porque nós somos templo, como ele diz, e morada do Espírito dele. Mas como Deus diz, ele nos fez templo para morar em nós. Mas nós temos o livre árbitro. Deus não vai te proibir de tu tomar tua cerveja. Deus não vai te proibir de você parar de fumar. Agora vai vir a consequência, porque o agrilhão do pecado é a morte.
É a morte. O que é pecado? Tudo aquilo que é desobediência à palavra de Deus. Então o agrilhão do pecado é a morte. E você vai ser destruído. Você vai ser destruído, irmão. Você vai ser destruído. Viu? E diz mais, no Salmo 65 diz assim: como são felizes aqueles que escolhes e traz a ti, para que vivam nos teus átrios, transbordando de bênção da tua casa, do teu santo templo. Quer dizer, as bênçãos que vêm sobre a nossa vida, quando nós nos dedicamos a Deus, quando nós nos entregamos a Ele, você vai ter uma saúde controlada, você vai viver uma vida mais saudável, você vai cuidar mais de você mesmo, não querendo que o homem transforme, como muitas pessoas, aí eu vou cuidar da minha vida, e muito por vaidade. Por exemplo, chegou o verão, aí a pessoa diz assim: por vaidade, eu vou no médico para ele tirar essa gordura da minha barriga, enfia um ferro lá e começa a tirar. Você morre na sala de cirurgia, dá uma infecção, sei lá, tem uma coisa, você morre. Isso ali foi vaidade, porque Deus quer que nós cuidamos como Ele nos ensinou. Não é homem que vai mudar ou transformar. Aí já é a natureza humana agindo. A natureza humana querendo mudar a obra-prima de Deus. Você tem preguiça de andar, fazer uma caminhada, de se exercitar. Você tem preguiça não tem força de vontade de mudar os seus hábitos alimentares. Você não tem força de vontade para tomar uma determinação de não tomar mais bebidas, nem largar esses vícios aí que vocês muitas vezes usam. E você não determina isso no seu coração. Então você se destrói. Aí depois quer que o homem lhe construa novamente. Não pode. O homem é criatura. E a criatura não pode mudar a criação de Deus. Porque só o Criador tem o poder de transformar. Então você muitas vezes anda neste mundo dizendo que ama a Deus, mas você não ama nem a você. Por isso que você não ama a Deus. Porque você está se destruindo. Você está destruindo sua vida. Você está destruindo a sua vida. E quando você destrói o seu corpo, você destrói o templo do Espírito Santo. E quem destrói o templo do Espírito Santo será destruído. A própria Bíblia diz isso. Viu? Em 1 Coríntios, diz assim, 1 Coríntios 6,18, diz assim: Fugi, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Fora do corpo, os que comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Quer dizer, o adultério, o próprio Deus diz. Deus fez o homem e a mulher para um atrair o outro. Deus fez o homem e a mulher para um atrair o outro. Mas Deus fez o homem e a mulher para se unirem e se casarem. Ser unido, se casarem. Quer dizer, o homem é marido de uma só mulher, como a Bíblia diz, e a mulher é mulher de um só marido. Então não pode haver o homem buscar outras mulheres a não ser a dele. Se ele faz isso, ele está cometendo e destruindo o templo, a imoralidade, porque qualquer pecado, como ele diz, é fora do corpo. Mas o pecado da imoralidade é no corpo, porque como a Bíblia diz, quando os dois se unem, se torna uma só carne, uma só pessoa. Uma só carne, uma só pessoa. Então nós temos de
nos guardar da imoralidade. A imoralidade sexual no mundo está grande, está terrível. Por isso que essas terríveis doenças, e por isso que o mundo está aí nessa destruição, porque nós vemos a imoralidade, tudo leva para a destruição do templo. Satanás quer isso, que você não ame a você mesmo e se destrua. Porque se você ama você obedece a Deus. Se você obedece a Deus é porque o ama e está amando a você mesmo. Então em Colossenses diz assim: sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, vontades más e a ganância, que também é idolatria. Ganância, que também é idolatria. Por exemplo, não é errado você ter dinheiro. Deus não diz isso. Deus não diz isso. O errado é você colocar o amor, a sua vida, ao dinheiro. Nós devemos ser o quê? Patrão do dinheiro, não o dinheiro nosso patrão. Nós que temos de administrar o dinheiro, não o dinheiro nos administrar. Tem pessoas que são avarentas, pessoas que é idólatra. Tudo para ela corre no sentido de ter o dinheiro. Nós precisamos do dinheiro. Se Deus coloca em abundância em nossa vida, amém, graças a Deus. Se Ele coloca regrado, amém, graças a Deus, porque Ele sabe todas as coisas. Nós não podemos nos colocar a nossa vida, o amor ao dinheiro. Porque Deus diz na sua palavra que a raiz de todo mal não está no dinheiro, mas no amor, no amor ao dinheiro. O dinheiro é bom quando você sabe administrar ele, não ele te administrar. Levar você a uma pessoa egoísta, avarenta, que só pensa em você, só pensa no que você tem. Se o dinheiro te leva a isso, tira isso do teu coração, como ele diz, viu? Como ele diz, a ganância, que também é idolatria. Você se torna um ganancioso, cheio de ambição, tem inveja das outras pessoas porque tem, e às vezes pisa, faz, enrola, engana, porque você tem amor àquilo ali e quer ter aquilo ali. Você não se contenta com aquilo que Deus dá na sua vida. Você quer mais do que Deus te dá. O ser humano é corruptível, como a própria Bíblia diz. Nós somos corruptíveis, irmão. Se nós não nos concentrarmos na palavra, no Evangelho, e buscarmos um domínio próprio para a nossa vida, para nós, o Evangelho, a palavra de Deus, o Espírito Santo, dominar as nossas ansiedades, nossos desejos, nossas fúrias, nós não conseguiremos. Então a palavra de Deus foi deixada para isso, para que nós venha ter o Espírito Santo, para que nós podamos ter o domínio próprio. E muitas vezes as pessoas, irmão, vivem neste mundo aí, viu? Neste mundo aí, se destruindo. Aí você pergunta a ela: você ama a Deus? Ela diz: eu amo. Então, se você ama a Deus, por que está se destruindo? Você ama a Deus e não tem paz. Você ama a Deus e não consegue dormir. Você ama a Deus e é deprimido, oprimido. Hein? Que amor é esse? Se você ama a Deus, não é um comprimido que vai fazer você dormir. É a presença de Deus que está em tua vida. Jesus mesmo diz: não se preocupeis. Então quem anda com Deus não anda preocupado, não anda ansioso com a sua própria vida. Ele trabalha, tem que trabalhar, porque a Bíblia diz: do suor do seu rosto o homem viverá. Ele trabalhar, mas não vai se acabar de trabalhar, não vai ter. Às vezes você tem tanta coisa e não usufrui de nada que você tem, porque sua saúde é debilitada.
Mas na mente e no seu coração você tem de ter. Então você está se destruindo. Como é que você ama a Deus e está destruindo a obra de Deus, que é a sua própria vida? Como é que você diz que ama a Deus e está se destruindo aí, irmão? Quantas pessoas hoje que é segunda-feira, antes de ir para o trabalho, dizem assim: eu tenho de controlar meus nervos porque eu passei o final de semana todinho bebendo. E o templo, que é a carne dela, se tremendo, por ela ter destruído. Ela não levou o repouso, o descanso para aquilo que Deus nos criou para nos descansar. Ela destruiu. E de manhã sai para trabalhar e diz assim: eita, eu só vou aguentar trabalhar se eu tomar um copo cheio de cachaça ou tomar outra cervejinha. Quer dizer, destruição por cima de destruição. E você diz que ama a Deus. Como é que você ama a Deus e está destruindo a obra de arte que é a sua vida? Como é que você ama a Deus e está destruindo a criatura que é você, que Ele criou, não para esse objetivo de destruição, mas para a glória dEle, para glorificar, exaltar, engrandecer, ser um testemunho dEle vivo aqui na terra? Como é que você diz que ama a Deus desse jeito? Não ama, irmão. Infelizmente você não ama. Porque quem ama, cuida. Se você ama a Deus, você cuida. Deus tem ciúme de você, irmão. Deus te ama tanto que Ele tem ciúme de você. Ele tem ciúme. Por isso que Satanás sabe que quando toca em você, quando faz você se destruir, ele atinge não só a você, mas ele atinge ao Deus que te ama. O Deus que te criou. Então por isso que ele faz de tudo para te destruir, irmão. Fazer você fumar maconha, fumar pedra de crack, cheirar cocaína, tomar injeção na veia de droga. Isso tudo ele faz, ele quer destruir. Não é você, irmão, é um espírito imundo. Para pensar. Chama o nome de Jesus aí onde tu está. Chama por ele. Pede socorro a ele. Porque ele não quer ver você destruído. E começa a cuidar de você mesmo, amar mais a você do que ao mundo e as coisas que o mundo te oferece. Porque quando você ama você ama a Deus. E você deixa de amar o mundo, porque se o teu coração está no mundo, o amor do Pai não está em ti. E quando você começa a amar a Deus, o amor de Deus está em ti, você começa a se amar, a se cuidar. Colossenses 3:5 diz o seguinte: sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena, já imoralidade sexual, impureza, paixões, vontades más e a ganância também pela idolatria. Em 1 Tessalonicenses diz assim: a vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Então a vontade de Deus é que nós nos santificamos. O que é santificação? Muitos de vocês, por não estudar a Bíblia, não sabem o que é santificação. Porque muitas pessoas pensam que santo é aquelas pessoas que morreram e foram colocadas uma estátua no altar e ali se tornaram santos. Santificação, quando Deus pede para a igreja, para o povo dele se santificar, é negar ao mundo e as coisas que o mundo oferece. E viver para a obediência de sua palavra. Viver se santificando, estudando e buscando o aprendizado de Deus para a sua vida. Muitas pessoas hoje, as pessoas dos dias de hoje, não se santificam. Até os cristãos, que se diz ser cristão hoje, não se santifica, que nós vemos aí o cristão fazendo as coisas do mundo. Você já viu na internet cristão indo para balada gospel, bagóspel. A igreja não existe isso na igreja. Isso é blasfêmia, isso é heresia, isso é secretismo, isso é querer estar na carne enganando a Deus, que ninguém consegue enganar a Deus.
Porque a santificação é nós nos separarmos de tudo isso. De tudo isso. Nós não podemos. Ah, eu não posso ir para uma pizzaria com a minha família? Pode. Pode, irmão. Ah, eu não posso ir para uma churrascaria? Pode, irmão. Pode, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo a maneira de você se comportar, a maneira. Você pode chegar lá, se sentar, comer uma picanha, comer qualquer outra coisa. Você pode comer um rodízio de pizza e Deus não te proíbe nisso. Mas a Bíblia tem uma palavra que diz assim, irmão, que você não leram, ou se leram, não entrou na mente e vocês não guardaram essa palavra no coração. Que diz assim, que tudo é lícito para mim. Quer dizer, Deus não me proíbe de nada, mas nem tudo me convém fazer. Por que tudo não me convém fazer? Porque Deus diz, Ele não me proíbe de eu fazer nada. Deus não me proíbe de eu fazer nada. Eu não parei de beber, eu não parei de fazer as coisas erradas que eu fazia, porque Deus me obrigou. Eu parei porque eu comecei a ler a Bíblia e vi que aquilo, Deus não me proibia de eu fazer aquilo. Mas aquilo que eu estava fazendo não me edificava em Deus em nada. E por não me edificar em Deus, eu parei de fazer. Porque se eu amo a mim e amo a Deus, eu vou querer agradar a Deus, para que Ele venha me honrar em minha vida. Para que Ele venha fazer algo em minha vida. Então eu vi que não me edificava. Aliás, a maioria das vezes, aquilo que tudo é lícito, quer dizer, nós podemos fazer tudo, mas o tudo que nós podemos fazer, muitas coisas que nós podemos fazer é para destruir nosso organismo, destruir nossa vida. Então eu disse, não, se destrói a minha vida, se destrói o meu lar, se destrói a minha casa, se destrói a minha família, se destrói o meu bem-estar, se destrói a minha saúde, não vou fazer. Eu vou fazer aquilo que Deus mandou, aquilo que edifica a minha vida, que traz saúde, que traz paz, que traz alegria, que traz felicidade, que preenche o vazio que um dia tinha no meu coração, que foi a presença de Deus, e é só Ele que preenche o vazio do nosso coração. Então, irmão, é como eu digo, você ama a Deus? Será que você ama? Eu muitas vezes disse que amava a Deus, mas hoje eu reconheci que passei muito tempo da minha vida sem amá-lo, dizendo que o amava, porque eu fazia coisas só para destruir a minha própria vida. O templo é a morada dele. Fiz muitas coisas que destruiu. O templo é a morada de Deus. Quando eu comecei a consertar a casa e o altar, que é o coração, que nós temos de consertar isso, é o nosso coração, é o altar de Deus, que você... É coisa boa, irmão. Porque o ódio, a mágoa, a gente começa a tirar de dentro de nós. A gente tira aquele ressentimento que só não leva à destruição da alma e do espírito. É o altar, o coração. Quando nós buscamos forças em Deus, que Ele limpa o altar, aí o fogo do primeiro amor começa a acender no altar. E você começa a ter força para renunciar ao mundo e às coisas que o mundo te oferece. É isso que acontece na vida do cristão. E ali sua vida começa a se transformar. Não é do dia para a noite. Não é você chegar na igreja e começar a andar de manga comprida, botar a Bíblia debaixo do braço, como muitos fazem, e dizer agora não, e daqui 3 dias ou 6 meses você está na rua praticando pior, porque a Bíblia diz que o estado se torna pior do que o primeiro. Não, é você deixar Deus trabalhar em sua vida. Você começa a amá-lo e começa a agradar, e Ele começa a trabalhar em sua vida. E Ele começa a transformar. Ele começa a ajeitar a obra de arte dele. Só Ele tem o poder de consertar a nossa vida. Então Ele começa a colocar a nossa vida encaixada, o nosso quebra-cabeça que nós embaraçamos. Ele começa a botar peça por peça
e nossa vida começa a se transformar. Então, irmão, que Jesus abençoe a sua vida e que você aprenda a verdadeiramente amar a Deus. Porque se você não ama você, se você não cuida de você, se você anda no vício, na cachaça, na droga, na prostituição, se você anda praticando as coisas que é contrária à vontade de Deus, você está destruindo o templo de Deus. E a própria Bíblia diz: aquele que destruiu o meu templo será destruído. Então não é Deus que vai te destruir, é você mesmo que está se destruindo. Então para e pensa, analisa, estuda mais a Bíblia, busca força em Deus, porque só Deus tem o poder de transformar o homem ou a mulher numa nova criatura. Então se entrega para Ele. Que Jesus abençoe o seu dia, seu lar, sua casa, sua família. Que o Espírito Santo venha ser derramado nessa manhã sobre a sua vida, lhe dando força. Muitas vezes você que está aí, nesse momento, preparando essa carreira de pó para cheirar, ou você que está aí com esse copo de cachaça, ou com a carteira de cigarro no bolso, que você que está aí pensando na noite, quando anoitecer, e se prostituir, que Deus venha derramar nesse momento agora que eu estou falando com você e se revelar para você como um dia Ele se revelou em minha vida. Venha se revelar em você para que você venha ter força e venha começar a consertar a sua vida e cuidar mais de você e começar a amar a Deus, porque quando você ama você mesmo, você está amando a Deus, porque você é uma obra de arte de Deus aqui na terra. Que Jesus abençoe seu dia, que supra com suas necessidades, em nome de Jesus. Amém.